Olá, tudo bem? Veja no programa de hoje, o Marco Regulatório dos Recursos Hídricos do Tocantins completa 20 anos. Veja também a história do mestre Adelino Gonçalves e veja ainda um bate-papo sobre a primeira turma do curso de Documentação Audiovisual da Universidade Federal do Tocantins. O Mosaicos do Tocantins de hoje está começando. E no quadro Sustentabilidade de hoje, nós vamos conversar com Aldo Azevedo, que é o diretor de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Seja muito bem-vindo, Aldo, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Maria. Então, Aldo, a gente sabe que o Estado tem uma lei que rege toda essa parte dos recursos hídricos do Estado, né? E este ano, esse marco legal completa 20 anos. O que isso significa? Essa lei ela vem regulamentar todas as ações para melhorar a gestão de recursos hídricos. Significa que nesses 20 anos nós tivemos grandes avanços, né? Essa lei ela instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituiu o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituiu o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Portanto, é um tripé que dá sustentação a todas as ações voltadas para a melhor gestão dos recursos hídricos no estado de Tocantins. Por exemplo, a Política Estadual de Recursos Hídricos ela tem os instrumentos de gestão, que são 7 instrumentos que são ferramentas que nos dá a sustentação para a execução de todo o programa, toda a ação voltada para recursos hídricos. Por exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Como é que está o Plano Estadual? Como é que ele se fundamenta? Como que ele é colocado em prática? O Plano Estadual de Recursos Hídricos é um dos instrumentos básicos da nossa Política Estadual de Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos mais importantes. Nós falamos até que ele é a nossa Bíblia, né, para a gestão dos recursos hídricos. Ele está bem fundamentado hoje. Quando ele foi elaborado com praticamente 22 ações. Essas ações, nós já executamos praticamente 70% das ações do Plano Estadual de Recursos Hídricos já foram executadas, né? E hoje temos também os planos de bacia. O Plano Estadual de Recursos Hídricos é um planejamento estratégico macro para todo o estado. E a partir daí nós vimos a necessidade de criar também os planos de bacias, que são um planejamento mais voltado para a bacia hidrográfica, mais localizada ali na área de atuação de cada comitê de bacia. Que aqui tem uma das mais... Nós temos a bacia do entorno do lago, é uma das bacias mais importantes do estado de Tocantins. Ela congrega hoje praticamente 1/3 da população do estado. É a Tocantins Araguaia, é essa? Não, é do Lago de Palmas. Ah, do Lago, sim. de Palmas. A Tocantins Araguaia é uma bacia federal, sim, onde o Tocantins está 100% do seu território inserido nessa bacia Tocantins Araguaia. Mas além da bacia do estado de Tocantins, nós temos outro estado que congrega também na bacia Tocantins Araguaia. Essa é uma política federal. Nós trabalhamos mais com as políticas estaduais, que é fundamentada nos planos de bacias estaduais, né? E como é que está esse trabalho, Aldo? Esse trabalho com as bacias, né? O trabalho com os comitês de bacias hidrográficas. É um trabalho muito importante, porque um dos princípios da nossa política estadual de recursos hídricos, eu acredito que seja até o mais forte, ele diz que a gestão de recursos hídricos tem que ser participativa e descentralizada. E é justamente onde acontece essa participação e essa descentralização da gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica, quando tem os comitês de bacia. O comitê de bacia é o braço executivo das políticas de recursos hídricos no estado. Eles trabalham a custo zero, mas é muito importante. Para você ter uma ideia hoje, os 6 comitês de bacia que nós temos criado no Tocantins, temos 5 implementados em fase de implementação, quer dizer, eles representam 85% dos municípios do estado. Qual é o papel desses comitês? Como que eles atuam? Primeiro, o papel mais importante do comitê de bacia é dirimir em primeira instância os conflitos pelo uso da água. Quer dizer, ele tira aquela carga que era somente do estado, exemplo, da SEMAI e do Naturatins, quando acontece um conflito pelo uso da água lá na bacia hidrográfica, como o setor de irrigação, com o setor de mineração, o setor de abastecimento público, ao invés do pessoal vir diretamente, somente atrás do Naturatins e da SEMAI para resolver o problema, eles tentam resolver primeiramente lá no seu quintal, lá no comitê de bacia, porque é um órgão colegiado. O comitê de bacia é considerado hoje, quer dizer, o parlamento das águas, porque ele é formado pelo poder público, pela sociedade civil e pelos usuários de água da bacia hidrográfica. Então não tem nada melhor
e configuração melhor para resolver um conflito, um problema que existe na bacia, do que eu chamar os atores envolvidos, quem criou aquele problema, que era responsável para resolver e tal, está todo mundo inserido dentro do comitê de bacia. Quando eu chamo todo mundo para resolver aquele problema, eu estou chamando quem? O comitê de bacia, para resolver um problema que foi criado dentro da bacia hidrográfica. Então ele é o organismo mais legítimo que tem na gestão de recursos hídricos lá na sua bacia, onde ele está congregado. Agora, há também um trabalho direcionado à questão da revitalização através da coleta das mudas nativas, né, que aí trabalha também a questão dos viveiros. Como é que isso funciona? Esse é um programa muito importante. Nós lançamos o ano passado, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é o Programa Estadual de Revitalização de Bacia Hidrográfica. Porque não adianta nada o Estado criar comitê de bacia e não dar condições para ele trabalhar. Sim. É como se eu colocasse um filho, o pai coloca um filho no mundo e não cuida. Então nós criamos comitês de bacias e temos que dar condição para ele trabalhar. Portanto, nós criamos realmente esse Programa Estadual de Revitalização de Bacia Hidrográfica, que tem cinco grandes eixos. Um dos eixos principais é o nosso Centro de Recuperação de Área Degradada, que é realmente o maior responsável para a execução desse Centro de Recuperação de Área Degradada, é o Comitê de Bacia. Nós criamos o primeiro Centro de Recuperação de Área Degradada, que foi o ano passado criado lá no município de Gurupi, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, o curso de Agronomia e de Engenharia Florestal, a Prefeitura Municipal de Gurupi, o Comitê de Bacia do Rio Santo Antônio e Santa Teresa, daquela região, e o Comitê de Bacia do Rio Formoso. Como que o Comitê de Bacia atua? Ele coleta a semente lá no seu município de origem, envia essa semente de essência nativa do Cerrado para o Centro de Recuperação de Área Degradada, que é o viveiro, que está instalado na Universidade Federal do Tocantins. Ela produz a muda, depois devolve aquela muda lá para o Comitê de Bacia, de acordo com a quantidade de semente que o comitê coletou, e o Comitê de Bacia é o responsável para escolher a nascente que ele quer recuperar e a mata ciliar que ele quer recuperar, a perpi que ele quer recuperar, lá no seu Comitê de Bacia. E a SEMAR entra com a empresa, pagando a empresa para implantar, e o Comitê de Bacia passa a ser realmente o nosso fiscal, o nosso braço para ajudar na execução desse programa. Portanto, é uma ação muito bem integrada, Comitê de Bacia, prefeituras municipais, sociedade civil organizada e Estado, na recuperação de nascentes daquele município. Só para você ter uma ideia, esse ano os comitês de bacia já conseguiram coletar, o resultado, não é? O que já tem de resultado? Já conseguiram coletar, nenhum estado do Brasil consegue, um trabalho de excelência como esse. Mais de 2.000 quilos de semente de essência nativa de cerrado, mais de 70 espécies de essência nativa de cerrado, como a aroeira, que está em extinção, como os ipê roxo, ipê amarela, sucupira, o piqui, o baru, coletou, para você ter uma ideia, 2.000 quilos de semente, 2.400 quilos de semente de 70 espécies de essência nativa de cerrado. Todas essas sementes foram enviadas para os viveiros, dos CRAD, que tem hoje em Gurupi. Que tem hoje em Gurupi, que foi instalado ano passado com capacidade de produção de 200 mil mudas por ano. Esse ano instalamos outro em Natividade, em convênio com o Comitê de Bacia do Rio Manuel Alves e o Rio Palma, e Prefeitura Municipal de Natividade, e o Colégio Agropecuário de Natividade. Lá também já está sendo produzida 50 mil mudas, já começou a primeira etapa de produção de muda naquele viveiro. Um terceiro já foi instalado lá no IFTO de Araguatins, com capacidade também de produção de 100 mil mudas, já está sendo produzida essas primeiras 50 mil mudas por ano também naquele viveiro, para atender todos aqueles comitês de bacia da região norte, como o Comitê de Bacia do Rio Londra, do Rio Corda e todo o Bico do Papagaio. Portanto, é um programa muito importante. Pois é, Aldo, infelizmente o nosso tempo já terminou, passou rapidinho, né? E a gente viu que tem muito trabalho, que tem um projeto, programas acontecendo dentro da estrutura do governo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que o Aldo é o diretor responsável, dentro da estrutura da Secretaria, e a gente viu o quanto é importante, porque a gente sabe que a água é um bem finito, os recursos hídricos, se a gente não cuidar, acaba, não é, Aldo? Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, e a gente, no final do programa, a gente vai, inclusive, exibir, gentileza da Secretaria do Meio Ambiente, um vídeo sobre esse trabalho dos CRAS, dos CRAD, dos CRADs, que são os viveiros, dessas mudas que você colocou aqui para a gente. Muitíssimo obrigada por participar do nosso programa. Eu acho que agradecer, Maria, pela oportunidade de divulgar esse grande trabalho que é feito hoje pela SEMAR. Depois do intervalo, a gente volta.
A vegetação do Cerrado é única no mundo e investir na produção de mudas deste bioma para reflorestamento das áreas de preservação permanente degradadas é um importante programa da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins. Um destes centros foi instalado na cidade de Gurupi, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins, com capacidade para produzir 200 mil mudas por ano. Reflorestar é colocar de volta aquilo que estava lá naturalmente. Então a necessidade de fazer esse trabalho é voltar ao status inicial nas áreas de vegetação nativa para que ela volte a ter o seu trabalho, vamos dizer assim, ecológico restabelecido. Gonçalo Alves, ipê amarelo, ipê roxo, piqui, jatobá, cajuzinho de cerrado, enfim, são espécies de mais abundância no nosso cerrado. Além de Gurupi, atualmente a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos está instalando novos viveiros nas cidades de Araguatins, Natividade e Palmas, com capacidade para produzir 300 mil mudas por ano. O desenvolvimento do Tocantins passa pelo caminho das águas.